Boa noite, tudo bem? Hoje eu vou deixar ele falar. Não é que ele não fala, é que eu nunca deixo. Aí chamaram a Pamela, né, para cantar, e eu falei assim, André, como parece a voz da Pamela do Douglas? Aí ele falou assim, Zana, é ela, e ele está tocando o piano. Essa noite a gente quer conhecer um pouco vocês e também nos apresentar para vocês, talvez de forma diferente do que vocês conhecem. Então, já comecei contando um segredo que eu não enxergo, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E tenho certeza que Deus reservou um final de semana muito especial para todos nós, né? Amém. Muito bom, muito gostoso esse clima quentinho. Bom, nós viemos da Flórida e lá já estava quente, mas Deu praia essa semana, tá? é, Pra gente, deu praia. pois é, e chega aqui esse friozinho gostoso, um clima bom para namorar mesmo, né? Para estar junto. Que bom, que bacana essa iniciativa da igreja, do Ministério de Lar e Família. Nós ficamos muito felizes em participar desse tipo de evento, porque ele é cada vez mais necessário, né? A gente vê que cada vez essa necessidade se faz maior dentro da nossa igreja. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, obrigado por tudo, obrigado pela paciência, enfim. Nós estamos muito felizes de estar aqui. A gente quer começar essa noite um pouco mais Intimista. e descontraída também, um pouco mais assim, sabe? Relax, isso, relax era a palavra. Tá todo mundo aí juntinho com o seu adversário, quer dizer, seu cônjuge, todo Eu não mundo. quero que role de apeteleco aqui na frente, né? Vocês estão ouvindo bem? Ah, eu acho que eu que não estou colocando o microfone certo aqui. Quem, Como que a gente começa? Contando a história deles, é isso? eu acho que a gente podia ouvir um pouquinho de vocês também, para a gente fazer essa interação. Eu perguntei para o pastor, ele me disse que tem pessoas que são não tão recém-casadas assim, mas me disse que tem um casal que casou há 3 anos, mais ou menos, aqui. Quem são? Quem tem Quem menos de 10 anos de casados, vamos começar assim, né? Menos que 5. menos que 5? Menos que 5, quanto tempo? Gente, eles fazem aniversário semana que vem de casados, que legal. E já tem filho. Isso é legal. Quem Tem- tem menos que 5, alguém? Alguém tem menos que 5 aqui de casados? E o irmão fez assim, eu achei que ele fosse levantar a mão. É? Bem, nós temos 13 anos de casados. 13 anos, Vamos fazer 13, né, agora em em agosto. agosto. Vamos fazer 13 anos de casados. E a gente vai contar um pouquinho da história do nosso casamento para vocês. Vocês querem ouvir? Querem ouvir como que foi tudo isso? Tá, não vai ser agora não, a gente vai contar um pouquinho. Sim, foi bem interessante. Vocês vão ver como que foi bacana a nossa história de casamento. Nós nos conhecemos, na verdade eu sou do Rio de Janeiro e Mas é gente boa. é, eu sou. E eu fui passear em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade de Louveira, nem tem no mapa, mas uma cidade bem bacana. Fica próximo a Vinhedo, Pertinho de Campinas. perto de Campinas e Jundiaí, entre as duas maiores, Campinas e Jundiaí. E eu fui lá visitar um amigo e Conheceu meu pai, isso, e me né? apaixonei por ele. Foi verdade, foi muito isso. E ele por mim, E ele tá? por ele. Então foi assim, os meus pais moravam em Louveira, eu já estudava fora nessa época. Aí eu fui no final de semana visitar os meus pais e o André foi visitar esse amigo no mesmo final de semana. Minha mãe até cumprimentou ele na porta da igreja, tal, mas eu não ligava para os moços na época. E aí ele foi para o JA, que a minha igreja estava fazendo na cidade vizinha, né? A igreja dos meus pais iam fazendo na cidade vizinha. O meu pai foi para o JA e eu fiquei com a minha mãe em casa, minha mãe não estava bem de saúde. E aí meu pai volta do JA. Beth, sabe aquele amigo do Valnei que estava na igreja hoje? Minha mãe, sei, até cumprimentei ele e tal. Mas aquele rapaz canta tão bem. Ele cantou tão lindo no JA. Minha mãe, ué, então por que você não convidou ele para vir fazer o pôr do sol com a gente? Meu pai, eu convidei. Aí chega lá o André apaixonado pelo meu pai. Sim, sim. Eu adoro quem recita poesia. Acho lindo porque eu mal consigo gravar o meu número de celular. Aliás, se você me perguntar agora, Ele não sabe. eu não sei, eu tenho que olhar rapidinho.
E quem consegue gravar aquele mundo de informações, eu acho fantástico, principalmente o meu sogro, né, que era um velhinho assim, desse tamanhozinho, todo acabado. Eu falei, esse homem está quase morrendo e Olha ainda só a consegue recitar uma poesia. Eu brinco assim com ele, eu falo assim com ele, nós nos damos muito bem até hoje, e eu fiquei de fato admirado. E aí nós E nos aí um reunimos aquela apaixonou tarde. pelo outro, né? E eu não podia mais separar os dois. Então eu casei com o André para manter os dois juntos. Isso, há quase 13 anos que a gente vive essa história de amor aí fantástica. E temos uma bebê, a Angelina, de 3 anos, que está lá agora na classe. E é uma benção. Quem não conhece ainda vai ter oportunidade de conhecer. Fala, mas fala, fala, fala. Não sei a quem ela puxou para falar do jeito que ela fala. Mas é uma benção, graças a Deus. Vocês que casaram aí, não importa o tempo, tem alguma história que você se lembre do dia do casamento que seja assim, O diferente? que foi inesquecível no dia do Inesquecível. casamento de vocês? Alguém tem alguma coisa que foi inesquecível no dia do casamento? Alguma coisa que aconteceu assim, diferente, bacana? Pode confabular aí, não tem problema não, a gente dá um tempinho. Vocês podem perguntar o que foi interessante, diferente, ou emocionante, inesquecível, surpreendente. Então Elmara. Vem cá contar pra gente. Inesquecível. E engraçado. A casa cheia, né, de parente, de visita, casa da minha sogra. Eu casei em Vitória, filha de pastor não tem lugar, tem raiz em lugar nenhum. Aí os parentes da minha mãe todos moravam em Salvador e na Bahia, dos meus pais em São Paulo. Espírito Santo estava bem no meio, né? A gente falou, então vamos casar lá. Beleza. Todo mundo para casa da minha sogra. Aí fui lá para me arrumar no salão, aquela coisa arada toda. E o pessoal foi tomar banho. E acabou a água. E ninguém tinha tomado banho. Mas o pastor tomou banho para ir para o casamento, O pastor carregou tanto balde de água, subindo 2, 3 lances de escada para jogar lá na caixa d'água para todo mundo tomar banho. E aí foi assim, ele e alguns amigos, que aí os amigos entraram na dança também. Claro. E a gente lembra disso com muito carinho e rindo, porque, não sei, parece que todo casamento tem alguma coisinha assim que... Tem né, alguma coisinha. Uma coisinha Sim. que rola, mas aí a gente levou tudo na brincadeira. Ele estava meio acabadinho, assim, na hora do casamento, estava assim meio corcunda, não sei, mas assim, a alegria foi uma só, e aí a gente lembra disso com muito carinho. Legal. Que bacana, mas ele tinha um incentivo, né? Carregou aquela água como nunca. Carregava até mais se precisasse, né, pastor? Alguém mais tem uma história bacana aí que queira compartilhar com a gente? Não? Ninguém Tudo foi normal? marcante assim, não? Vem cá, por favor. Ele já falou assim, ó, não conta aquele detalhe. Só. É bem curtinha, mas é bem importante. Ele se perdeu. Tem uma explicação psicológica. Ai, que medo! Mas Quando já eles tô se casada, perdem tenho no filho, dia do agora eu casamento. posso saber. Eu acho que agora pode. Não, melhor não. Porque diz que o efeito pode ser assim por muitos anos. Mas acontece que ele já morava aqui, então ele foi para o final de semana do nosso casamento. Nos casamos no civil na sexta, no domingo, nosso casamento, no domingo à noite a gente já saiu para lua de mel e não ia mais voltar para o Brasil. Então ele não tinha celular, ele não tinha GPS, ele não tinha... Eu não sei porque ele entrou com um amigo dele que também não tinha celular, que não tinha GPS dentro do carro e achou que ia sair de Itapecerica da Serra para a Zona Leste assim. O Espírito Santo ia guiar. E não era um lugar fácil da Zona Leste. Era bimboca. E ele entrou no carro, na maior fé. E, lógico, que ele nunca ia chegar nesse casamento. Mas aí foi bom. Ele teve que ligar o celular dele dos Estados Unidos, pagar o roaming, pagou mais de $100 de GPS naquele dia para chegar no casamento. Achei foi bom. Lógico. Achei foi pouco. Tá ficando bom o negócio aqui. Tá ficando. Alguém mais? Alguém tem alguma Coragem. história inesquecível? Tem que ter coragem, né? Alguém mais tem coragem de contar? Vão pensando e vão lembrando.
Então Ah, vem vem contar. cá, vem Não, cá. tem que contar. Vem cá, Ou a brother. gente é irmão, ou a gente não é irmão. É. Eu acho. Tem que compartilhar. Senão fica um dia. Tudo bem, gente? Boa noite, feliz sábado. Então, a gente marcou nosso casamento, né? E a gente queria casar no pôr do sol. Só que a gente não viu que naquele domingo ia voltar o horário de verão, aí 1 hora mais cedo. A gente não sabia. Desculpa, eu tive que rir. Não tem problema. Isso é só o começo. Aí tudo bem, a gente onde a gente ia casar, no Cátares, lá no Espírito Santo, né? Um lugar bonito, céu aberto e tal. E aí demorava o quê? Uns 40 minutos assim de carro, né? E aí ela no dia dela de noiva, e eu desde cedo correndo atrás e tal. E aí eu sempre tive uma atenção especial para os meus amigos músicos que iam tocar, né? E aí eu peguei uma Kombi da associação e fui correr atrás dos músicos, né? Aí eu falei bem assim, não, eu vou deixar para fazer a barba, como eu vou chegar bem cedo, eu vou fazer a barba lá e tal, vou tomar banho. Só que aí teve essa questão do horário, mas eu falei, Deus, eu queria casar no pôr do sol, Deus. Aí beleza. A gente chegou aí, eu fui passando para pegar os músicos com a Kombi para a gente chegar, né? Porque os músicos têm que chegar cedo para montar, enfim. Só que aí eu cheguei na casa do baterista, gente, do menino que ia tocar bateria no meu CD, no meu casamento, e ele, e tal, tem que ir em tal lugar buscar não sei o quê. Aí acabou que isso demorou muito, e aí daqui a pouco o menino que ia tocar bateria tinha que levar o dono da bateria, e aí esse negócio, e eu, gente, é em Guarapari, gente, é 40 minutos, e aí nisso, eles se atrasaram, e aí as pessoas me ligando, os padrinhos de casamento e tal, cara, cadê você? As pessoas estão chegando. Cara, aí passou o tempo, cara, cadê você? A noiva está no carro. E eu, na Kombi, suando, que não tinha ar-condicionado, fazendo a barba. E o meu amigo segurando o celular assim, gente, a gente tem que chegar, a gente tem que chegar. Nisso eu cheguei, já tinha os convidados, e eu estava de bermuda e chinelo, e eu ajudando a carregar o bumbo. Aí daqui a pouco todo mundo olha o noivo passando pelo meio da coisa, com o bumbo da bateria. E assim, aí como eu conheço amigos, né, e eu passava assim. E aí eu fui correndo, tomei banho, e aí, cara, Gisele, minha esposa, já está lá no carro, tal. Tá bom, pode começar a entrar os padrinhos, pode começar. Aí me arrumei. E aí aconteceu o meu casamento, mas aconteceu no pôr do sol. Então valeu Exatamente a pena. no pôr do sol, e aí quando acabou o casamento, era um dia chuvoso todo, aí a benção agora, né? Todo mundo falando, Marcos, não, cara, bota a tenda. Eu falei, não, eu vou casar ao ar livre, não, Deus vai me abençoar. Cara, tá tendo previsão de chuva. Falei, não, Deus deu pra gente 365, um é meu e não vai chover. E aí amanheceu chovendo, e o pastor, que era muito meu amigo, falou bem assim, Marcos, cara, não fica triste. Aquelas palavras de consolo, não tem? Sim. Aí beleza, aí começou chovendo o dia, mas aí 2 horas antes abriu um sol bonitaço, aí teve o casamento perfeito. Aí quando todo mundo estava indo embora, eu fui um dos últimos a sair. Aí começou a pingar, e aí acabou o casamento, começou a chover de novo, e eu louvo a Deus por isso. Ai, que lindo. Amém, viu? Só bênção, só bênção. Mais alguém? Quer contar uma história? Ou como se conheceram? Alguém tem uma história diferente de como se conheceram? Eu, André, foi uma forma normal, assim, de igreja, né? Alguém teve uma forma diferente de se conhecer? Ninguém? Todo mundo conheceu normalzinho assim? Tão tímidos. Olha, estão olhando para trás e estão falando, fulana conheceu diferente. Opa! Ela já está rindo, que nem ela acredita. Boa noite, bom sábado. Eu conheci no lugar menos provável, assim, ou sei lá, bem legal, né? Num velório. Eu ia brincar, deve que foi no funeral. Um amigo meu faleceu e
O Kleber tinha voltado dos Estados Unidos e já estavam fazendo propaganda para mim, né? Falaram, ó, chegou um cara aí, um pianista, você não quer conhecer, não? Aí eu falei, não, mas ele é noivo de fulana. Noivo? Não, ele não é noivo, não, ele está solteiro. Aí eu falei, ai, gente. Aí eu ia na igreja e ele nunca estava, né? Aí fui no velório, quando eu cheguei, aí ele vinha caminhando assim com uma amiga. Aí eu falei, ai, meu Deus, é o tal. Aí minha amiga, ai, você conhece o Kleber? Aí eu lembro dele falando assim. Aí, beleza, a gente se conheceu. Depois eu fui para a igreja, teve sempre depois do culto, lá na nossa igreja, tinha um chazinho, né? E aí, ele disse que naquele dia ele olhou para mim e falou, nossa, tadinha, ela é tão chorosa, né? Tá tão chorosa, tão bonitinha, tão chorosa. E aí, ele não lembrou de mim. Aí, depois do chazinho, a gente foi apresentada, aí ele ficava assim, mas qual é o seu nome? Aí eu, Mara, ele, como é que é mesmo seu nome? Aí eu, Mara, ele, mas como é que é seu nome? Eu, meu Deus do céu, eu vou dar um gravador para esse menino. Então, esse foi o jeito que a gente se conheceu. Num funeral. Vocês querem escutar a nossa agora? Vamos lá. Alguém tem mais uma história bacana aí de como se conheceu? Miriam. Cadê a Miriam? Cadê a Miriam? Precisa contar essa história. Foi normal? Quer contar? Ah, tá bom. Então vamos contar a nossa? Pode? Pode contar a nossa? A nossa foi normal também, assim. Não a forma que nós nos conhecemos, a gente já falou. Depois disso, nós ficamos 3 anos entre namoro e noivado. E aí, nós marcamos a data do casamento. Casamos com 27 anos, não tão novinhos mais, Isso. né? Nós marcamos a data do casamento para o dia 14 de agosto de 2005. Primeira bênção do casamento. A gente conseguiu, o local que a gente queria fazer a festa do casamento, a recepção, era super concorrido na cidade de Vinhedo, e no dia que a gente quis que fosse o nosso casamento, lá estava desocupado. Então, a gente conseguiu marcar no dia que a gente queria, 14 de agosto. Só que 14 de agosto era dia dos pais. E a gente não se E a tocou. gente nem se tocou que era dia dos pais, no dia 14 de agosto. Mais ou menos com a ideia do pôr do sol ali, mas tudo bem, isso acontece. Dia 14 de agosto, dia dos pais, as pessoas vão vir, né, em consideração, aquela coisa toda. Um ano antes do casamento, nós fizemos toda a programação do que seria esse acontecimento único para a gente. Então, nós contratamos uma empresa só, porque a gente não queria ficar, né, distribuindo as flores para enfim. Então, nós contratamos uma só empresa para fazer tudo. Então, foi a mesma empresa que fez as flores, o vestido da Rosana, a fotografia e a filmagem, que vocês vão ver já aí, a gente vai passar no final. Fizemos toda essa programação, chegou o dia, aliás, uma semana antes as coisas começaram a não dar tão certo assim. O pastor que ia fazer a cerimônia de nosso casamento seria o mesmo que já vinha fazendo dos meus cunhados, né? Já tinha feito da minha cunhada, do meu cunhado, e agora seria o nosso. E ele, uma semana antes, ele desmarcou. Aconteceu alguma coisa lá, não me lembro bem o que foi, e ele desmarcou. Nós convidamos o pastor, que era o pastor atual da igreja, que também fez uma excelente cerimônia, foi tudo muito bacana, mas nós queríamos manter ali aquela tradição, enfim, mas não deu certo. Mas isso acontece, né, no casamento de todo mundo. Quando... Eu fui buscar o meu vestido na sexta-feira, né? Mandei fazer o vestido, porque para o meu tamanho eu mando fazer, eu caso com um vestidinho de dama, né? Então, eu mandei fazer o vestido, e eu queria um vestido super simples, então, de fato, eu tinha que mandar fazer o vestido. Fui lá, fiz todas as provas, tudo certinho. Vou na sexta-feira buscar o vestido, eles tinham trocado a costureira. E quando a costureira pegou o vestido, só para dar a última olhada, ela falou assim, não deve ter alguém com uma cintura tão pequena assim. Hoje eu estou com 7 quilos a mais do que eu pesava na época do casamento. Eu pesava 37 quilos no meu casamento. Gente, eu não era tão horrorosa assim, não fica assim, não era tão feia assim, tá? Então, de fato, eu tinha 57 centímetros de cintura. Não esqueço disso. E ela falou assim, bem, a costureira deve ter errado, então deixa eu dar uma soltadinha nesse vestido. E eu chego lá, o vestido cabia quase 2 de mim dentro. E ela teve que apertar o vestido assim,
correndo, tudo, porque o casamento era no domingo, eu não ia voltar no sábado, né? Mas eu peguei o vestido e deu tempo de também pegar 2 roupinhas, de daminha e de pajem, para correr até a escola adventista, que a minha irmã dava aula, para ver se uma aluninha dela cabia no vestido, porque a minha daminha também não ia, porque o pai ficou doente. Então, ela desmarcou na quinta-feira de estar no nosso casamento. Ainda bem que tinha uma aluna que coube no vestido, né? Nós fomos até a escola de Jundiaí, inclusive, e foi a Ellen, a filha, a Ellen lá de Jundiaí, que ela coube no vestidinho e foi a minha daminha. E o vestido da Rosana tem mais um detalhe. A costureira falou assim, olha, esse material, esse tecido, você pode dobrar, não tem problema nenhum. Você vai chegar lá no domingo, pode abrir que ele vai estar normal, tá? Abri no domingo, o vestido todo amassado. Porque o tecido, ele amassava, diferente do que a costureira falou. Então, foi um tal de esticar esse vestido, tentar desamassar em cima da cama, foi ótimo. Mas, enfim, isso acontece. Isso acontece, é só um detalhe. No dia do casamento, quando eu cheguei na igreja, e a Rosana gosta muito de copos de leite. E eu, obviamente, para fazer, imagina, 3 anos esperando aquela data. Quer dizer, estava esperando depois daquela data, estava esperando, enfim. E aí cheguei na igreja e vi aqueles crisântemos, assim, um monte de crisântemos, mas eu falei, desculpa. Não, isso que ele tinha falado assim para mim, Zana, as flores são surpresa para você. Eu não quis nem saber o que era flor de tanta surpresa. Eu acho que ele já queria me matar no casamento, com aquele monte de crisântemo, parecia um velório. E estava muito quente, muito quente. Então, os crisântemos não estavam muito bonitos, não. Aliás, eles estavam assim meio murchos. Mas isso acontece, vai. E eles disseram que os arranjos queimaram todos, né? Porque eram copos de leite, ficaram muito sensíveis e perderam todas as flores do casamento, então o que eles tinham era crisântemo. Sim, não sei onde eles conseguiram aqueles crisântemos. Não sei, se fosse perto dos finados ali, eu ia falar, eu já sei. Um mês antes, só voltando aqui, a igreja de Vinhedo entrou em uma reforma. Eles esqueceram do nosso casamento. Esqueceram da data do casamento e eles começaram uma reforma. Então, quando nós chegamos na igreja, eles estavam testando as cores da tinta, né? Então, tinha algumas paredes rosa, outras vermelhas. Eles estavam testando os bancos e os também, bancos, as cores nos bancos. Eles estavam todos coloridos, assim. Uma beleza. Os crisântemos ajudaram, né, ali na decoração. Combinou. O tapete vermelho, quando eu cheguei assim, ele era branco, de tanta sujeira. E eu, desesperado, as minhas cunhadas limpando aquele tapete, varrendo. Eles trouxeram de um outro evento aquele tapete. A igreja não tinha, então quem trouxe, de fato, foi a empresa que nós contratamos. E tudo sujo, o tapete. Mas, enfim, e a gente foi ali se ajustando, porque essas coisas acontecem no casamento de qualquer um, eu sei. Quando eu chamei o pessoal da fotografia e tudo, aquela coisa toda, gente, esse tapete, eles explicaram toda a situação, enfim. E aí ele me falou, olha, só que tem um detalhe. Muito difícil a gente marcar um evento no domingo. Então, coincidentemente, nós marcamos outro evento logo na sequência de vocês. Então, a gente vai ter que fazer tudo muito rápido aqui, para que a gente consiga chegar no outro evento. Falei, tá bom, tudo muito rápido quanto? Bom, deixa a coisa acontecer aí, vocês vão ver o quão rápido vai ter que ser, porque a gente precisa ir para esse outro evento. E casamento que segue. Os meus padrinhos, como eu disse, eu sou do Rio de Janeiro. Enfim, eles resolveram não aparecer, alguns. Mas só faltaram 3 padrinhos do André e a gente tinha 4 de cada lado. Não foram todos que faltaram. Não foram todos, imagina. Só alguns. Ainda tinha um casal do lado dele, presente. Aí o que aconteceu? Tive que pegar 2 do meu e passar para o lado dele. Eu lá falei assim, gente, mas aquele padrinho era meu, sentado do lado do André. Eu fiquei sem entender. Mas a gente foi confiar em carioca no dia do casamento, olha o que deu. Não apareceram. E a minha mãe se perdeu
na cidade. Eles alugaram uma van e vieram do Rio direto e eles se perderam e não apareciam. E eles foram parar lá em Campinas. E o casamento não podia começar sem a mãe do noivo, sem o pai do noivo, que estavam perdidos. Isso já estava dentro do carro de século, o suficiente para vir a minha amiga até o vidro do carro e dizer assim: ai, Rô, sabe aquele quarteto que a gente ensaiou para a hora do sim? Não vai dar para acontecer. Porque a fulana que ia cantar com a gente, a Simone, ela foi para um congresso, alguma coisa muito grande da União, e perdeu o voo. Então, ela não chega. Então, assim, o nosso quarteto não vai acontecer na hora do sim, que era uma surpresa para o André. E a gente tem que fazer uma ajustada nas músicas, porque elas iam cantar os duetos, os trios, tudo. Ela fazia parte. Então, ela falou assim, então, eu trouxe alguém para cantar o Pai Nosso, e as outras músicas, não se preocupa que eu vou cantar com o meu marido. Quando ela falou meu marido, eu tive vontade de abrir a porta do carro e sair correndo. Porque pensa num cara que desafina. Quando eu comecei a pensar que ele ia cantar no nosso casamento, eu entrei em desespero dentro do carro. Mas até que ele cantou, né? Cantou bem. Ele cantou bem. Nós cantávamos juntos até, viu? A gente já cantou, a gente já cantou. Não, claro, Não como assim? vocês, mas a gente cantava. Igrejinha do interior a gente cantava. O pessoal convidava e a gente ia. Então, as pessoas achavam que a música do nosso casamento ia ser assim, inesquecível, espetacular. E de fato foi inesquecível. Inesquecível. E nós convidamos todo mundo que quisesse vir. Né? A gente não estava preocupado. Então, a gente convidou em média umas 600 pessoas para o mico ser assim, generalizado. Né? Então, tinha muita gente para ver tudo o que aconteceu. Ah, eles esqueceram do meu buquê. Então, lógico, a gente pegou e improvisou. Essa igreja estava de crisântemo, que era um buquê de noiva, né? Ninguém nem ia prestar atenção, então a gente deu uma improvisada no buquê também. Sim, tinha esses arranjos, não igual a esse bonito assim. Arranjo de igreja, sabe? Que eles estão lá assim, tempão, e aí as minhas quadras fizeram lá um esquema lá, e tinha lá o buquê. Tá lá na foto, vocês vão ver. Tinha o... Mas lógico, né? O buquê era um detalhe da noiva, porque na sexta-feira já tinha combinado com o cabeleireiro, tudo que eu me arrumar já de muito tempo. Na sexta-feira ligo para ele e confirmo tudo certinho. Não, tá tudo certo, domingo eu estou te arrumando tudo. Chego domingo no salão dele, fechado. Ligo para ele, ele falou assim, Rô, eu estava tendo certeza que era domingo que vem. Porque hoje é dia dos pais. Nunca que uma noiva vai marcar no dia dos pais para casar. E ele falou assim, desculpa, não tem como eu sair daqui, de onde eu estou, para chegar aí no salão. A sorte que eu sou muito bonita. Aí eu entrei na igreja in natura, com o cabelo solto, sorridente, com aquele buquê maravilhoso, com vestido amassado. Felizes da então, vida. sem cabeleireira no domingo, tá? Sem cabeleireira. Felizes. A cerimônia aconteceu, foi muito boa. Foi. Foi muito legal. Eu lembro de nada do que aconteceu. Eu preferi apagar, mas a música eu lembro. A música foi inesquecível. Foi. Mas vamos para lá. Mas aconteceu, foi bom. E aí nós fomos para o salão que nós reservamos para fazer a festa a recepção, enfim, para 600 pessoas. Era um número de convidados ali da nossa recepção. Quando nós chegamos, como eu já disse, estava muito quente. Muito, muito quente. O bolo não estava muito legal, não. Eles esqueceram de ligar o ar-condicionado do salão. Eu acho. Está funcionando? Tá. Eles esqueceram de ligar o ar-condicionado do salão. E aí nós chegamos, toda a cobertura do bolo tinha derretido. E a mulher que fez o bolo, porque ela fazia o bolo super bem, ela tinha feito do meu irmão. Meu irmão casou 6 meses só antes da gente. O bolo do meu irmão foi fantástico, então nós encomendamos com a mesma mulher, óbvio. Ela fez o bolo, não sei quantos têm essa vivência, sabe o 25 de janeiro, o aniversário de São Paulo? Foi aquele bolo da comemoração.
Porque a mulher não fez um bolo de andares, decorado nada. Ela fez um bolo retangular, 30 quilos de bolo retangular. Um nível só. E branco. Aniversário de São Paulo. Lindo, tava lindo, tava bacana. E eu tava muito feliz, tava assim, radiante. Mas a recepção começou, né? Começou e de repente eu olhei para fora assim, a gente estava ali, né, super feliz, eu estava assim mega ansioso para tudo acabar logo, para o que vinha depois, 3 anos, não é mole não, mas enfim, estava ali naquela expectativa e de repente eu vejo umas luzes diferentes lá fora. Parecia um giroflex da polícia. E era um giroflex da polícia. E de repente mandaram chamar o responsável pela festa. Eu falei, não sou eu estou aqui, não quero nem saber. Mas acabou tendo que ser eu mesmo, noivo, e eu fui lá e tinha polícia lá fora, assim, e mandaram me chamar, porque o padrinho dela... Mas que eu emprestei para ele. Havia Era estacionado na frente da casa de uma pessoa, de uma garagem, e o dono chegou embriagado e quebrou o carro dele. E ele quebrou o dono da casa. Então, chamaram a polícia. Então, teve polícia também no nosso casamento. Mas isso acontece, de vocês aconteceu, que eu sei. Não, mas teve polícia sim, e mandaram me chamar. Eu falei, vocês podem me prender quando vocês quiserem. Daqui a uma semana eu volto, me apresento espontaneamente na delegacia, mas hoje não. Hoje ninguém me prende, não. E aí, resolvemos ali, dialogamos, enfim, acho que teve lá uma consequência financeira, mas o problema foi resolvido. E aí fomos para a nossa lua de mel na ilha de Itacuruçá, né? Deveríamos ter ido. Eu tenho um tio que tem uma ilha, uma casa numa ilha em Itacuruçá, ali em Paraty, Angra dos Reis, mas a gente não foi para lá, não. Uma semana antes ele ligou e falou, olha, teve um vendaval aqui, destelhou toda a casa e a gente não vai conseguir que vocês estejam lá. Mas nós fomos para a praia, Fomos para Bertioga. Eu falei assim, André, você não conhece praia de São Paulo ainda. Fomos para Bertioga. É a hora de ir para Bertioga. Quem aqui conhece Bertioga? Ave Maria. Para quem não conhece, é do lado ali de Cubatão, sabe? Lugar lindo. Gente, eu cresci em Cabo Frio. A primeira praia que ele conhece de São Paulo é Bertioga. Meu pai nasceu numa cidade chamada São Pedro da Aldeia, que é em Arraial do Cabo. Então, quando ela falou que a gente ia para a praia, eu falei, claro, vamos para a praia. Eu cresci na praia. Eu falei, quando eu cheguei lá, eu falei, cadê a praia? Não, e de fato a gente não colocou nem o pé na areia, porque foi a época que a praia de Bertioga estava interditada. Sim, e também estava chovendo, então não fazia diferença, né? Porque choveu ali os 3 dias. O bom é que a gente ficou no apartamento, né? Isso, mas antes o nosso carro quebrou também, Na não sei. sexta-feira, o nosso carro quebrou. Não sei. Na véspera do casamento. Ficamos sem carro para viajar. Ficamos. Aí eu peguei emprestado um carro do primo dela. Sabe um golzinho quadrado? Alguém em Rio já teve um. Só que o dele era turbo rebaixado e sem a mola, eu acho. Que eles tiram a mola ou o amortecedor. Eu não sei o que ele tira do carro. Que eu fui quicando e abastecendo esse carro daqui a Bertioga. Porque era uma acelerada e acabava o tanque de combustível. Eu falei, pelo amor... E eu tinha uma Paratyzinha velha, mas que era tão boazinha, né? Mas quebrou e eu tive que pegar emprestado o carro do primo dela para nós irmos para Bertioga. Mas, imagina, eu estava ali feliz da vida. Eu falei, vamos embora, vamos para qualquer lugar. Não tem problema não. E aí, eu comecei a sentir umas coisas na minha barriga, sabe? Foi a primeira vez que ela cozinhou para mim. E aí eu falei, alguma coisa que ela fez que não foi legal. Mas aí não foi melhorando, não. Foi só piorando, sabe? E eu passei 3 dias reinando.
Passei os 3 Eu não dias. sabia como eu ia levar aquele homem de volta para casa, porque ele não tinha condições de sair do banheiro para o quarto. Ela dizia que eu Ele era ficou só a muito cabeça. mal. Ele ficou só a cabeça. Mas isso Gente, acontece no como esse homem casamento passou de mal, qualquer e eu um. fiquei desesperada, porque eu falei assim, gente, será que foi a minha comida mesmo? Mas não foi, não. Não foi, não foi. Nós descobrimos depois que não foi, porque quando nós chegamos em casa, aliás, na casa da minha sogra, porque a casa que nós havíamos alugado não deu certo. E eles avisaram para a gente lá, falou, "Ó, vocês vão ter que ficar na casa dela, porque... Os nossos móveis, tudo na casa, tudo que a gente tinha alugado, mas eles tiveram problema com a casa, e quando a gente voltou, a gente não pôde entrar na casa, porque eles tinham que consertar a casa. Isso, então a gente teve que esperar lá 15 dias na casa da minha sogra. Foi uma beleza. Mas isso acontece, eu tenho certeza que acontece. Mas por que nós descobrimos que não foi nada que ela fez? Porque havia uma notificação da vigilância sanitária que havia ido na casa da minha sogra nos dias anteriores, perguntando o que nós havíamos servido no casamento, porque metade da cidade de Louveira, de 30 mil habitantes praticamente, estava passando mal. Por quê? Eu era responsável pelo resgate da Santa Casa de Louveira, então todos os funcionários que estavam de folga naquele dia foram ao meu casamento. Então a Santa Casa ficou praticamente interditada, porque não tinha funcionário para trabalhar. E aí a vigilância sanitária foi lá para saber o que a gente tinha servido naquele casamento, que quase matou Louveira. Quase dizimamos a cidade de Louveira. Mas aí, claro, que não foi nada disso, foi... O rotavírus, tal. Tinha uma pessoa, um infeliz, no meio daqueles 600 que estava com rotavírus, e o ambiente fechado, aquilo ali foi assim, arrebentou com todo mundo, inclusive Moá, né? Inclusive o noivo que pegou o rotavírus ali, e não foi muito legal, não. Mas isso acontece, não acontece? Eu sei que acontece. Mas casamos, enfim, e 2 anos depois a gente descobriu uma coisa assim bem diferente. Aliás, antes de falar disso, eu queria mostrar as fotos. Eu passei para o pessoal lá de trás. Está aí? Está no ponto? Não? Não passei? Puxa, a gente não tem foto. Nem a filmagem. A empresa que nós contratamos faliu. E sumiu. A gente não sabe. Aliás, também foi muito bom, porque lembra que eles tinham marcado um outro evento? E eu acho que só tinha vulto nas fotos, porque era tudo assim, junta. Aí, aquele flash, aí eu falei assim, rapaz, mas esse aqui não é meu pai, não. Ele falou, não, mas tira a foto com ele mesmo, assim, não tem problema, não. A gente precisa ir. Então, ainda bem que sumiu, porque não tem nem foto, nem filmagem, não tem nada. E nós somos de uma época, pensa, hoje é super comum todo mundo ir para os casamentos com seus celulares e tirar foto, né? Mas não era assim naquela época, pensa, 13 anos atrás. Então, a gente não tem foto nem dos amigos que tiraram foto. A gente tem umas 2 ali que minha mãe tirou, mas minha mãe Que a sogra tirou. não enxerga muito bem. Mas Então, a como eu foto fiquei bonita na foto. não está muito boa. Mas tem 2, tá? E aí, 2 anos depois, a Rosana precisou providenciar os documentos para vir para cá pela primeira vez. E a gente descobriu que a gente não tinha. Porque nós casamos no religioso com efeito civil no mesmo dia. E o cartório perdeu os nossos documentos. Então, a gente viveu amaziado por 2 anos. Diretor de jovens. No sistema só constava que eu era solteira. E o André também. A gente foi olhar. De fato, eles tinham perdido toda a nossa documentação. Então, no dia 21 de janeiro de 2017, nós casamos de novo. No civil. E foi muito engraçado esse casamento. Foi. O seu Edgar, ele tem... Que era o juiz de paz. Juiz de paz. Ele já tinha uns 126 anos naquela época. E o Augustinho, que é o dono do cartório, que é nosso amigo, pediu 1000 desculpas, enfim, não sabe até hoje o que aconteceu. E falou para o seu Edgar, eles já casaram, já tem 2 anos. O erro foi nosso. Faz a coisa mais rápido possível aí. E o seu Edgar, muito tradicional, imagina, ele já tinha 100 e poucos mesmo.
Falou, não, vai ter que casar certinho, tem que fazer toda a cerimônia. A gente tem que passar por toda aquela cerimônia de novo. De civil, fizemos tudo de novo. Tudo, mas foi bacana, que aí virou uma bagunça só, as minhas cunhadas fizeram bolo de novo. As irmãs fizeram Saiu no bolo. Diário Oficial pela segunda vez, a gente tem, deve ter, né? Mas saiu pela segunda vez no Diário Oficial. Então nós casamos por duas vezes, mas isso acontece no casamento de qualquer um, eu acredito. Foi assim nosso casamento. Foi muito bom. E assim, Opa! cai mesmo. E aí, sabe o que é interessante? A gente casa tudo de novo, por conta de uma documentação que perdeu, né? E a grande questão é que tinha gente na igreja que queria entender por que a gente casou de novo, porque viu no Diário Oficial. Aquelas irmãs que não têm o que fazer, elas lêem até Diário Oficial. Tem umas que deve ter guardado até hoje. Sério, no sábado que antecedeu o nosso casamento, porque a gente não falou na igreja que a gente ia casar de novo. Porque não é todo mundo que entende mesmo, né? Até a gente explicar o que aconteceu. Gente, teve gente que pensou 1000 coisas, né? Que o André me traiu, aí a gente resolveu casar de novo, mas saiu de tudo quanto é história, né? Do Sim. nosso segundo casamento. Sim, mas foi assim, isso E acontece. tem gente que acha que não é verdade tudo isso. E a gente esqueceu metade das histórias já. Porque Sim. aconteceu de tudo no nosso casamento. De tudo. E a gente já ouviu de tudo também, que Que isso era sinal que não era para casar. não era para casar, que eu tinha comido bolo antes do casamento. Falei, não, irmão, quem dera. Não tinha, Levar não tinha fama sem ter feito. foi, não tinha sofrido tanto assim. Mas não foi, não. Até porque foram as únicas coisas que deram errado, sabe? Porque o que precisava dar certo deu. E deu muito certo. Há 13 anos que nós somos extremamente felizes. Temos uma bebê linda, como eu já disse. E Deus tem sido muito, muito bom, muito misericordioso com a gente. Então foi só isso que deu errado. Isso é o de menos. Já passou, a gente não tem nem como recordar. A gente nem sabe o que aconteceu, na verdade, muito bem. Mas o que precisava dar certo deu. E isso é tão interessante, né? Que nós havíamos combinado de casar no mês de novembro. Já estava tudo certo que seria novembro. Aí, uns 6 meses antes, o André chegou em casa e falou assim, Zana, por que a gente não casa em agosto, em vez de novembro? Eu falei assim, André, mas está tudo tão combinado já para novembro, por que adiantar? Eu falei assim, Zana, vamos casar em agosto? Aceitei. E é tão interessante quanto aonde a gente fixa o olhar mesmo, né? Um dia do casamento que foi aparentemente um desastre, porque foi um desastre, né? Pensando assim, em organização, tudo para quem queria. E nós sempre fomos quem organizou o casamento de todo mundo da igreja. É verdade. E de todo mundo foi impecável. A gente já entrou até no hotel com um casalzinho recém-casado, sabia? E deixamos eles no quarto, porque eles nunca tinham ficado em hotel, né? E eles eram bem humildes. A gente é de uma cidade bem humilde, né? Então, a gente tinha carro e eles não. E a gente deu carona para eles até lá dentro. Os 4 entramos assim, mas a gente fez a volta, a gente não era casado ainda. A gente deixou e falou assim, mas a gente teve que divirtam-se. levá-los até a porta, porque eles não sabiam nem usar o cartão da porta. Ai, não deixa a gente entrar sozinho não, que a gente não vai dar conta. Então a gente fez do início quase ao fim do casamento deles. Então a gente fazia, ajudava e o nosso a gente esperava que fosse um pouco mais tranquilo, mas foi. Mas foi tão interessante que quando a gente marca para agosto, é nesse sentido que a gente fala, né? Às vezes nas nossas dinâmicas do dia a dia, nós prestamos muito atenção para o que não está dando certo, não é? O que ele faz, isso eu não gosto, aquilo não deu certo, aquilo que a gente planejou saiu do lugar. Mas quando a gente adianta o casamento 2 meses, a gente viu que Deus estava cuidando de tudo, mesmo tendo adiantado. Porque foi a última cerimônia, a última festa de família que a minha mãe participou. Porque minha mãe falece 1 mês depois, 2 meses depois do nosso casamento. Então, se tivesse sido em novembro, a gente ia casar mais ou menos no dia 10 de novembro, a minha mãe faleceu no dia 25 de outubro. Então, ela não estaria no nosso casamento e talvez nem teria acontecido o casamento em novembro, entende? Então, o que tinha que de fato acontecer de bom, aconteceu
no nosso casamento. Até pensando mesmo no dia em si, né? Aliás, uma semana, não, na sexta-feira, Na sexta. a minha sogra passou mal e ia ficar internada, mas aí como eu trabalhava no hospital da cidade, e aí o médico, que era amigo meu, doutor Rony, falou, rapaz, ela tem que ficar, mas ela me agarrou no corredor e falou assim, se eu não sair daqui, você não casa com a minha filha. Foi bem. Eu falei, peraí que eu vou arrumar uma fuga para a senhora agora. Me dá uma cadeira de rodas aí. E ela foi para o casamento, ela já não estava muito legal, mas de fato foi a última grande festa antes do retorno de Jesus que ela participou com a gente. Então Deus, ele está no controle de tudo. Pode parecer que está dando errado, sabe? Pode parecer que não é compatível, mas pode estar parecendo que o bicho está pegando, que não dá mais para viver junto, que está acontecendo um monte de coisa que não deveria, mas espera um pouco, porque o melhor ainda está por vir. O que precisa dar certo, vai dar certo. Porque eu nunca vi Deus começar nada que Ele não termine da melhor forma possível para o filho dele. Aliás, é uma promessa dele, né? Que Ele não começa nada sem terminar com uma bênção. Então, se parece que tá difícil, aguenta um pouco. Vai passar. Vai passar. Deixei de ser militar, de uma família militar. Meu tio foi um dos fundadores do BOP, ele mais 2 pessoas no Rio de Janeiro. E eu, de repente, não quero mais. Aliás, eu entendi que as duas coisas não coincidiam, não tinha como ser adventista e ser militar, então eu resolvo sair. E Deus tem feito maravilhas na minha vida, sabe? E eu estou falando isso porque às vezes a gente esquece um pouco da gente. A gente deixa de acreditar naquilo que existe de potencial em nós através da misericórdia de Deus. Então, não acredite não, sabe? Deus tem um projeto no seu lar. Deus tem um projeto individual. Porque nós só podemos ser bons maridos ou boas esposas se nós estivermos repletos de alegria primeiro. Se nós estivermos cheios de coisas bacanas em nós mesmos. E o que a gente tem percebido, conversando com casais que nos procuram, enfim, é que individualmente estão com problema, não acreditam mais em si, se auto-menosprezam, enfim. Então a gente escolheu começar essa noite assim, pedindo para que você seja individualmente feliz, porque a gente só vai conseguir fazer o outro feliz se a gente acreditar na gente mesmo, se a gente acreditar na misericórdia de Deus e se a gente for feliz. E eu acho tão interessante quando o André fala sobre a história dele, e ele não costuma contar muito assim em público, não. É que quando eu vejo as pessoas com as suas histórias de vida que são muito marcantes e que moldam muito, né, a forma de agir, como se comportam no casamento, como tratam os filhos, e eu vendo o André tão oposto de tudo que ele viveu. Não estou falando isso porque estamos no encontro de casais ou porque publicamente é assim que a gente tem que se comportar. O André é uma das melhores pessoas que eu conheço como indivíduo, de gente boa, de coração bom, que consegue ver o bem nas pessoas, mesmo quando eu estou assim. Eu falei isso para ele esses dias, eu falei assim, eu não acredito que você está conseguindo achar uma coisa boa nessa situação do que a pessoa fez. Ele falou assim, mas tem, Zana, olha por esse lado, olha sim. Talvez seja isso que tenha levado aquilo, tal. Porque Deus pode mudar a gente. E pode mudar por completo. Quando a Bíblia fala que as bênçãos de Deus, elas alcançam até 1000 gerações, Deus pode fazer isso com as nossas histórias, com a nossa família. Nós podemos vir de contextos desafiadores, de uma educação que não seguiu o princípio divino. Mas a partir do momento que a gente decide, mesmo sem saber como isso vai acontecer, Deus muda qualquer situação. Eu já vi casal que não se dava bem, que já tinham descoberto que o casamento era um erro, e quando passam a acreditar que Deus pode mudar, as coisas mudam. Deus pode fazer qualquer coisa por nós. E talvez esse não seja o seu desafio, né?
Mas talvez você conviva com casais que tenham esses desafios. E nós não podemos nos contentar com o discurso do mundo, de que é super normal separar. Não é melhor do que viver do jeito que vive, né? A gente vai acostumando com esse discurso, vai ou não vai? Claro que eu não estou entrando no mérito daqueles casamentos que são inviáveis, ok? Não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando dos casamentos que têm as suas dificuldades, como todos têm. E nós, pelo menos como povo de Deus, nós precisamos fazer um pacto, sim, como aqueles que acreditam que Deus, Ele tem um projeto que não falha. Que casamento, sim, é algo que Deus pode vir e colocar a mão e fazer uma mudança tão por completo que as pessoas que não se amavam agora não vivem uma sem a outra. Esse é o Deus que a gente conhece. Esse é o Deus que muda a vida do André e dá para ele uma oportunidade de mostrar para todo mundo que de onde a gente veio não determina para onde a gente vai. Sabe? O que aconteceu talvez lá, talvez na sua casa também, porque nós somos todos falíveis, né? O que aconteceu, já aconteceu na sua casa, não vai acontecer mais. A gente decide e Deus faz. Eu acredito num Deus que ainda não desistiu de nós. E Ele não desiste de nós em todos os aspectos. Ele não desistiu do nosso casamento. Ele não desiste dos nossos filhos. E sabe o que Ele quer? Que nós sejamos a voz silenciosa dEle para provar que casamento é uma instituição sagrada. E a gente prova isso na forma que tratamos um ao outro, da forma que os nossos filhos tratam aos outros, da forma que as pessoas olham. Gente, está chegando o tempo das pessoas chegarem para nós e dizerem assim: eu quero o seu Deus, porque em casa não tem mais solução. As pessoas precisam olhar para nós como referência. E você fala assim: puxa, isso é um peso muito grande. Não é, é um privilégio. É um privilégio. E nós temos o que nós precisamos ter para sermos essa referência: o nosso Pai. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz coisas que terapia não faz por nós. O André nunca fez uma sessão de terapia, só comigo. E tem dia que a terapeuta manda ajoelhar no milho até mudar o pensamento. Mas tem coisa que Deus vai fazer por você. Existem alguns desafios do seu casamento, mulher, que cabe a você só colocar na mão de Deus. Só Ele pode fazer. Você já percebeu que o seu discurso não mudou nada? Não é? Existem alguns desafios que às vezes você acha que o seu marido está fazendo de propósito. Ou que a sua esposa não leva em conta a sua opinião. Mas a gente nunca sabe o desafio que tem por trás daquilo. Eu vou contar uma coisa em público que nem o André sabe que eu pensei nisso. Posso? Ave Maria, Alguém me protege na hora de sair? A gente teve uma situação tão interessante em casa um dia. Eu fui brincar numa sexta-feira, numa sexta-feira à noite. André, vamos discutir a relação. Brincando com ele. Falei assim: eu fiz alguma coisa essa semana que te magoou? Óbvio, né? Primeiro eu dei uma repassada na semana toda. Falei assim: essa semana foi zeradinha. Deixa eu fazer a pergunta para ele valorizar a esposa que tem, né? Falei assim: eu fiz alguma coisa essa semana que te magoou? Ele: sim, Zana, terça-feira. Eu devia ter ficado quieta. Eu falei assim: André, o que eu fiz na terça-feira? Ele falou assim: Zana, eu acordei na madrugada, deitado no carpete da sala, e você nem para me acordar, para mandar eu dormir na cama. Eu acordei toda arrebentada e coçando. Eu, no seu lugar, eu jamais teria te deixado dormindo na sala. Eu teria te pego no colo e colocado na cama. Eu falei assim: isso você também não ia querer, né? Ele falou assim: por que você não me acordou? Eu falei assim: André, eu não acredito que você ficou magoado com isso, chateado. Ficou mesmo? Ele falou assim: fiquei, Zana. Porque eu achei que você cuidasse melhor de mim. Eu assim, né, já encolhendo, falei assim: para que eu fui perguntar? E aí eu falei assim: nossa, André, se você soubesse o quanto eu te chamei, eu até te chacoalhei. Estava dormindo mesmo, né? Aqui não foi verdade, mas ele não vai saber, ele estava dormindo. Mas eu falei assim: nossa, eu até te chacoalhei. E você não acordou de jeito nenhum. Então, como o seu sono estava tão gostoso, eu falei assim: é tão ruim ser acordado quando a gente está dormindo assim, né?
Chacoalhei, não acordou. Chamei, não acordei. Então, quando ele acordar, ele vai para a cama, porque eu não gosto de ser acordado quando eu estou no sono profundo. Ele assim, Zana, você me chamou? Eu falei assim, chamei. Eu falei assim, por que você não me falou isso? Ele falou assim, eu achei que você ia achar que era bobagem. Eu falei assim, puxa, era uma coisa tão pequena para mim, né? E aí eu falei assim, por que... Aí eu fui pensar. Eu falei assim, gente, por que isso magoou o André? Eu não cozinho para ele e isso não magoa. Agora uma noite, umas horas no carpete... Quando cozinha também não me magoa. Em casa quem cozinha é o André, de verdade. Porque ele já descobriu que essa é uma forma de sobrevivência na nossa casa. E cozinha muito, muito bem. Então, assim, eu não vou competir com ele, né? Então, eu deixo para ele. Ultimamente, estou fazendo questão de queimar até o arroz para entregar por completo a cozinha, né? Esse dia ela queimou a água 2 vezes. Não, é verdade. E o arroz eu queimei 3, né? Da última vez que eu fiz. De propósito, eu sei. E aí eu fui parar para pensar, e eu, de fato, fiz essa pergunta para mim. Por que não cozinhar? Lógico que eu cozinho, né? Mas é uma coisa rara. Como que não cozinhar não é uma coisa que magoa o André? Ele vai para a cozinha na maior felicidade. E eu acho que o André devia dar uma oficina para os homens de cozinha, para vocês pegarem gosto para aqueles que não têm. Eu acho. Vamos mudar todo o plano do final de semana? Vamos? E o André, assim, ele vai a um restaurante com o intuito de descobrir o sabor de um prato diferente para chegar em casa e reproduzir. E reproduz igual. É inacreditável. Imagina. É incrível. Eu tenho que manter, entendeu? É incrível. E eu falei assim, como que ele não se... Assim, para ele é super tranquilo cozinhar, e umas horas dormindo no carpete teve essa capacidade de chateá-lo tanto. E fui parar para pensar nisso, meu marido. Eu tinha que descobrir um motivo. Não sei se ele pensou nisso, mas a minha conclusão dessa situação foi que o André foi negligenciado a vida inteira pela mãe. Não é que só apanhava. Esse era um dos detalhes da história, entende? Já dormiu em casinha de cachorro, já um monte de coisas. Então, não se sentir cuidado, protegido, é o ponto fraco dele. E eu descobri isso. Então, qualquer circunstância que eu não cuidar do André, hoje ele já tem mais consciência disso, né? E tem melhorado. Mas uma situação que o André não se sinta cuidado por mim, eu vejo que ele fica chateado. Porque tem uma história por trás disso. E às vezes nós estamos olhando para o outro e exigindo deste outro um padrão, ou um entendimento, ou uma vivência da vida como o nosso. E estamos ignorando o contexto do outro. Ou achando que aquilo que chateia o outro é tão pequeno perto do que de fato que chateia, porque é aquilo que nos chateia, entende? Quando nós olharmos para o outro com generosidade, e eu penso que essa é uma palavra da vida para todos os nossos relacionamentos. A generosidade, ela é capaz de mudar muita situação. Nós precisamos exercer generosidade. E eu gosto do que Madre Teresa de Calcutá falava. As pessoas boas merecem nosso amor, as más precisam dele. Então, em qualquer circunstância, nós precisamos ser generosos. Talvez porque quem está com você nesse momento que fez, mereceu. Mas talvez nesse momento precise do seu amor. E nós estamos vivendo com uma pessoa que está do nosso lado, e por mais que nós a conheçamos, a gente talvez não conheça tão profundamente assim. E uma vez um homem me disse algo simples, mas muito interessante. Ele me falou assim, os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com isso? Os homens também têm sentimentos. E nós mulheres, a gente tem muito discurso de que os homens, né, que não têm o tato, não têm o romantismo, mas quantas vezes em nós falta essa sensibilidade de perceber que os homens têm sentimento? É ou não é? É ou não é, homens? Então, assim, a generosidade é uma coisa que nós precisamos exercer dentro do nosso casamento, sempre. Mesmo quando o outro não merece. Porque às vezes a gente dá vontade de mandar para a casa da mãe de volta, né? Ah, lá que era bom. Mas essa é a dinâmica da vida. E a gente acha tão bonito a cerimônia do casamento, né? Aquele sermão que é um desastre, né? Vocês vão sofrer juntos. Quando vier as dificuldades, não desistam. Ele vai fazer coisas que vão te magoar.
ela vai engordar. E a gente acha aquilo tão lindo. Acha ou não acha? E Se a gente fala for parar sim pra ainda no final, pensar, né? E e ainda fala fala sim. Sim, sim. Mas sabe o que é interessante disso? E sabe por que a gente fala assim? E mesmo um sermão que muitas vezes é tão desastroso, deixa a gente ainda feliz e ainda falando sim e sorrindo. Porque tem uma coisa maior que está motivando a gente, né? A gente escolheu estar ali. Então, mesmo escutando essas coisas, vale a pena estar ali e a gente ainda diz sim. Por isso que a gente começa com a história do nosso casamento. Nós temos só 20 minutos ali para encerrar. Mas encerraremos antes, para vocês descansarem. A gente vai fazer uma pequena dinâmica ainda no finalzinho. Mas eu queria falar um pouquinho para os homens. Amanhã a gente vai conversar só com os homens, né, pastor? E eu só com as meninas. Mas eu queria falar uma coisa com relação à negligência. No meu caso, a negligente não foi a minha mãe, foi o meu pai. Esses dias, a Angelina olhou para mim com as palavras dela e disse mais ou menos assim, pelo que eu entendi, que ela queria casar comigo. E eu achei aquilo tão incrível, vocês não têm ideia. Por isso que ela estava me perguntando quando que ela ia colocar um vestido de noiva. Está nesse nível, 3 anos. Mamãe, quando eu vou colocar um vestido de noiva? Sabe por que eu achei incrível? Porque se eu fosse uma menina, eu não ia querer casar com meu pai. E ela quer casar comigo. Ela quer casar comigo porque, de alguma forma, eu represento para ela segurança, carinho, trato a Rosana como ela merece ser tratada, como uma rainha, como uma mulher batalhadora. Trato ela dessa forma. E a Angelina vê isso com 3 anos. E eu sou o herói dela. Seu filho, como ele te vê, a sua filha, seu filho, você é o herói dele? Ele casaria com alguém como você? E quando eu paro para pensar sobre isso, e eu não tive um herói. Agora, recente, eu parei para fazer várias avaliações sobre a minha vida, e eu falei assim, quem é que apanha como eu apanhei, a ponto de ficar riado no chão, e não tem uma intervenção masculina? Meus pais são casados até hoje. E eu queria dar um recado agora para os homens, sabe? Um abusador, ele só abusa de quem é negligenciado, de quem não tem respaldo, de quem não tem segurança em uma outra pessoa. E esse papel dentro do lar é do homem, não é da mulher. Quem exerce essa função de dar segurança para a família é o homem. Doa quem doer, falem o que quiser falar, essa função é uma função masculina. A Rosana nunca vai espancar a Angelina porque ela sabe que eu não vou permitir. E deixa eu abrir um parênteses aqui. E também porque eu não quero. E porque ela não quer. Né? Esse seria o segundo parênteses. Mas a Angelina apanha, tá? E não é de hoje, não. Então, não me venha com essa historinha de que criança não pode apanhar. Por favor. Está faltando macho aí nessa história, se não pode bater. Porque se a Bíblia fala que é para corrigir com uma varinha, então, por favor, não venha, porque depois o governo não vai na sua casa, não. Para te ajudar na educação, não. É você, o macho, alfa, o garanhão, o cara dentro de casa que tem que fazer. Tá? Então, fecha parênteses. Somos nós que exercemos essa função. A segurança, quem passa somos nós. Por mais que eu tenha essa história toda comprometida, eu nunca deixei faltar isso para a Rosana. Você sabe que nós já recebemos um casal que a reclamação da esposa era que ela passava por um lugar, inevitavelmente, onde os rapazes mexiam com ela e o marido via e não fazia absolutamente nada.
Então, desculpa. No mínimo, fala, meu amigo, respeite minha esposa, mesmo que você vá apanhar. Apanha, mas apanha como macho? Que história é essa? Mas estou falando isso porque está faltando, sabe? Essa mulherada está muito insegura, gente. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. Tem uma mulherada que chega para conversar com a gente que eu falo, escuta, e o papai, e o marido? Então, tá lá. Tá lá fazendo o quê? Então, essa função é nossa, tá? Essa função de impor a segurança para elas, se você tem filhos, e para as esposas de vocês, é do homem, tá bom? Desculpa, mas é com carinho, tá? Mas é nossa, tá bom? Nós temos ainda 15 minutos, a gente quer sugerir uma coisa bem bacana que a gente costuma fazer. Eu pedi para o meu amigo que a gente está hospedado na casa dele. Olha, obrigado, hein, pastor? A gente já ficou em umas que não são muito boas, não, mas a sua tá. Mas aqui sempre foi boa. Porque Não. da outra vez foi na casa do pastor. Mas não era dele que eu estava falando, não. Não, é bom deixar claro. Não era. Dessa vez não foi da dele, não. Eu pedi para você colocar um fundo musical para a gente. Tem? Ou não? Desculpa. Menosprezei o meu amigo Douglas aqui, rapaz. Eu vi muito ele tocando sax, achava fantástico, cara. Sou teu fã, viu? Eu sei que você é lá de Vitória. Você vê, eu sei da história dele. Não sei o meu número de telefone, mas sei de onde ele é. Eu queria que vocês ficassem de pé agora, os casais. Vocês não vão fazer nada. Só vão virar um de frente para o outro. Aí para o Mário ficou difícil. Pastor, você quer um banquinho? Eu sento, ela sobe aqui. Todo mundo? Eu queria que você olhasse no olho da sua esposa e do seu esposo. Só olha no olho. Sem falar nada. Fica olhando. Queria que você lembrasse de tantas coisas que vocês já viveram. Quanta história. Quantas coisas que não foram muito bacanas. Olha no olho dela. Lembra o que te motivou a casar com essa mulher? Lembra o que te motivou a casar com esse homem? Fica olhando nos olhos dele. Sabe, tem coisas que o olhar da gente revela. E na correria da vida, nos compromissos, na rotina tão intensa que nós temos, às vezes a gente não tem olhado mais nos olhos do outro, né? Quando você olha para os olhos deste homem, o que você enxerga? O que te motivou a casar com ele? Tem um texto bíblico que mudou muito a minha forma de pensar. Pode continuar olhando. Olhe para ela. Diga assim: hoje eu pego você. Brincadeira.
Mas se quiser pegar, pega, é seu. Tem um texto que mudou muito a minha forma de pensar, sabe? Com relação à família. E até mesmo as minhas atividades. Meu trabalho, a igreja, enfim. 1 Timóteo 5:8. Diz assim: ora, se você não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, você tem negado a fé e é pior do que um descrente. Eu vou repetir. Ora, se você não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, você tem negado a fé e é pior do que um descrente. Nesse momento a gente te convida para junto com ela orar. Que vocês falem as coisas que vocês querem dizer nessa oração. Talvez de entrega, de renovação, de confirmação. Mas que vocês falem com aquele quem uniu vocês. Aquele que tem planos de paz e não de guerra. Aquele que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Orem juntos. Esse é o momento que, se você precisar pedir perdão por alguma coisa, uma coisa que fugiu do controle, faça. Peça perdão, peça desculpas. Mas aproveite esse momento que, com a certeza de que Deus está aqui, de que quem te uniu, ninguém pode separar. Acho que essa é a frase mais emblemática, né, que o pastor diz. Que Deus uniu, ninguém pode separar. Ninguém pode separar. Ninguém pode separar. Ninguém pode separar. Nada nem ninguém pode separar. Faça uma oração entre vocês dois agora. Depois vou pedir para que o pastor e a pastora venham aqui, para ninguém se separar. E faça uma oração pelos casais dessa igreja, pelos lares aqui representados, pelos nossos filhos. Podem orar.
Amado Pai, obrigado, Senhor, porque um dia no teu coração você teve essa maravilhosa ideia de criar o casamento. Criaste o homem, a tua semelhança, a mulher também. Tu formaste, Senhor, a tua semelhança e depois uniu a esse primeiro casal através do casamento. Tu criaste o amor, tu és amor e te louvamos, Senhor, porque esse amor não tem fim, porque esse amor nunca desiste de nós. Não desiste de nós como pessoas e não desiste também de investir no nosso casamento, de querer o nosso bem, de querer que permaneçamos juntos. Então te louvamos e te engrandecemos, porque, ó Deus, você é demais. Obrigado, Senhor. Queremos, Senhor Deus, também te pedir que nos ajude para que as nossas histórias individuais jamais sejam motivos, Senhor Deus, de nos separarmos. Que sejam motivos de superarmos juntos, vencermos juntos, com o teu auxílio e com a tua presença em nossa casa. Pedimos, Senhor Deus, de uma forma muito especial, que acrescente a cada casal aquilo que cada um pensa e deseja que o Senhor modifique, transforme, ou que coloque no coração de cada um, Senhor Deus. Cada um tem alguma necessidade, o Senhor sabe qual é. Atenda esse pedido, essa súplica que cada casal, que cada indivíduo tem, Senhor Deus, para que melhore o seu relacionamento. Eu mesmo quero pedir, Senhor Deus, que acrescente em minha vida pessoal a paciência, para que eu seja mais compreensivo e paciente com os meus filhos, com a minha esposa e comigo mesmo. Que cada necessidade que cada um tem seja suprida pela tua mão poderosa em nosso lar, em nossa casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, nós vamos ouvir uma música. Vocês cantaram no casamento de vocês? Uau! Oi, som. Oi, som. A música que nós vamos cantar agora é a música que o Douglas fez junto com um dos nossos melhores amigos para o nosso casamento. Nós cantamos pela primeira vez no nosso casamento há 7 anos atrás. E aí a gente gravou no último CD, né? Então... Não, no casamento... não é a capela não, tá? No casamento, o Douglas falou que eu podia chorar em qualquer momento, desde que fosse depois da música. Que eu não podia desafinar. A gente ensaiou bastante para ela não chorar na hora da música, né? Porque eu chorei em todas as vezes antes do casamento. Não sei como eu não chorei no casamento. Foi Deus mesmo. A gente até ia contar a nossa história aqui, mas ia tomar o tempo de vocês, que é... Ia ser o tempo do culto. Tem uma história aí de 50 minutos, né? Mas depois, na próxima oportunidade. Vai dar certo? Ah, sumiram com o cabo? Bom, você quer, enquanto isso, então, tentar resumir? Resumidamente. Não, resumidamente. Resumidamente, tanto eu quanto o Douglas, nós estávamos orando muito por uma pessoa, porque nós estávamos cansados de errar o alvo. Então, a gente escolheu que a gente queria uma pessoa para casar. E
quando, Douglas, nós nos conhecemos desde criança, mas a gente nunca olhou assim um para o outro com outros, nunca tinha olhado um para o outro com outros olhos. Até que Deus decidiu. Desde criança não, né? Desde adolescente. E aí a gente decidiu que a gente ia colocar isso nas mãos de Deus, e Deus deu o jeito dele de fazer a gente começar a se olhar com outros olhos. E o Douglas decidiu, sem estar apaixonado por mim, baseado no que haviam falado para ele, que ele iria namorar e ia casar comigo. E que eu ia namorar com você com o intuito de casar. exatamente, né? Não sabia posteriormente ia se dar a em gente ia casamento, casar. e deu. E aí, quando estiver pronto, você fala, que eu deixo para o próximo capítulo. E aí, estou resumindo, eu nunca fiz tão resumidamente assim. E aí ele veio falar comigo, falou das intenções, do que ele procurava, e ele entendia que ele tinha encontrado isso em mim. E eu falei com ele que tudo bem, que ele achava isso, que ele queria namorar comigo, mas que eu já tinha falado com Deus que eu só namoraria com ele se Deus me mostrasse que ele era a pessoa. Se ele quisesse esperar, eu ia orar por aquilo, ia dar uma resposta depois que Deus falasse comigo. Se não, tchau, e a próxima da fila ia vir. E ele falou, não, tudo bem, então eu espero você falar com Deus e ele te responder. E nós oramos eu orei, ele orou, acabou orando também. Nós oramos por 2 meses e pouquinho, e Deus foi respondendo pacientemente as minhas orações. E Deus mostrou que seria um relacionamento muito abençoado. E, resumidamente falando, depois, quando nós começamos a namorar, eu pude perceber que realmente a mão de Deus estava ali, porque foi um namoro completamente diferente, assim, de todos os relacionamentos que eu tinha tido. E eu brinco porque meu relacionamento com meu pai sempre foi muito próximo, né? Então, a primeira vez que o menininho pediu para ficar comigo, eu fui pedir para o meu pai para ficar com ele. E aí ele falou, filha... Eu vou tocar no piano, tá? Já pra gente eliminar o tempo. Resumindo, ele falou, filha, senta mas aqui. Eu vou precisar de um pedestal para poder cantar. Ele falou, filha, senta aqui que eu vou te explicar o que significa ficar. Você sabe o que é uma laranja? Aí eu tinha 11 anos. O ficar é assim, chega um rapazinho, tira uma casquinha. Chega outro rapazinho e tira outra casquinha. Daqui a pouco, minha filha, você está só no bagaço. E ele falou, é isso que acontece quando você fica com um e fica com o outro. E não quero isso para você, então não fica, minha filha, eu te amo tanto. Você é tão preciosa para mim. E como a gente tinha um relacionamento muito assim próximo, eu decidi que eu não ia fazer isso. Então todos os meus relacionamentos foram assim, tendo que pedir para o pai, todos, mas foram relacionamentos que não foram tão bons, mas quando eu decidi colocar completamente nas mãos de Deus, Deus me deu a maior bênção da minha vida. E a nossa música fala sobre isso. Eu orei por ele, ele orou por mim, e Deus agiu e nos uniu. Eu louvo a Deus por isso. Por muito tempo busquei alguém pra mim, que eu pudesse me entregar, que eu pudesse amar. Falei só pra Deus tudo que eu sempre quis, um homem que pensasse no céu. Eu orei por você antes de conhecer. Te amo é tudo que eu quero dizer. Vou te amar por toda a minha vida. Esperei esse dia pra confirmar que eu vou viver sempre ao seu lado e não mais acordar sozinha, meu anjo. Isso é o que a gente falava um pro outro. A gente estava cansado de acordar sozinho.
Eu quero ser tudo que você sonhou, tudo que você pediu a Deus em oração. Por muitas vezes sonhei estar aqui, mas Deus me disse para esperar. Eu orei por você antes de conhecer. Te amo é tudo que eu quero dizer. Vou te amar por toda a minha vida. Esperei esse dia pra confirmar que eu vou viver sempre ao seu lado e não mais acordar sozinho. Se eu não encontrar palavras pra expressar, basta olhar pra mim, irá saber que na alegria ou na dor e em qualquer lugar, aconteça o que for, vou te amar. Eu vou te amar por toda a minha vida. Esperei esse dia pra confirmar que eu vou viver sempre ao seu lado e não mais acordar sozinho. E não mais acordar sozinho. Meu anjo. Só porque eu escutei essa música essa semana, né? Amo. Vamos ficar em pé e vamos orar? Ó Pai querido, nosso coração está imensamente agradecido porque tens cuidado de nós. Obrigada porque de forma imerecida tem dado os nossos filhos, tem nos mantido e principalmente tem nos feito felizes. Obrigada porque o teu plano tem se cumprido em nossas vidas. E que possamos, Senhor, mais uma vez te pedimos inspiração para que outros casais percebam o quão bom é viver de acordo com a tua vontade. Guia-nos e mantenha-nos firmes e como exemplos também para os nossos filhos. Senhor, nesse momento, queremos mais uma vez te pedir, seja com o nosso lar, que os teus anjos possam sempre estar acampados ao redor da nossa casa. Amém. E que a nossa relação seja um exemplo para todos aqueles que têm contato conosco. Amém. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos traga amanhã novamente aqui para a tua casa. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.